boa tarde, gente. A gente hoje vai fazer uma baguete que eu aprendi na internet e no canal Batata Assando. E vamos ver se dá certo, né? Aqui nós temos 150 gramas de farinha. Deveria ser farinha de amêndoa, mas eu tô usando 140 gramas de farinha de caju, de castanha de caju, e mais 10 gramas de farinha de banana verde. Por quê? Porque eu não tinha farinha de amêndoa e eu tinha de castanha de caju, pensei que tivesse 150, não tinha, e aí eu completei com a farinha de banana verde, tá bom? A farinha de castanha de caju, ela é uma substituta bem legal da farinha de amêndoa, porque para o bolo, para a textura do bolo ou do pão, no caso que nós vamos fazer pão, ela mantém aí a mesma textura, porque ela é oleaginosa, né? Então ela vai para a estrutura do bolo, do pão, não vai haver modificação. E eu completei com a farinha de banana verde, porque como são só 10 gramas, não vai influenciar nessa textura que a gente quer a partir de uma farinha, de uma oleaginosa. Aqui eu separei as gemas das claras. E eu vou usar só as claras. Essas gemas depois a gente vai usar para outra receita. Para evitar do pão ficar com gosto de ovo, igual algumas pessoas falam, né? Então aqui estão as 3 claras que a gente vai usar. Aqui tem psyllium. O psyllium, gente, entra na estrutura do pão para trabalhar como se fosse na função do glúten. O glúten, ele faz uma rede, né, em que ali você tem um crescimento do pão e aquilo fica elástico, mas ao mesmo tempo mantém a estrutura do pão. O que não acontece nos pães que não tem glúten, eles ficam mais socados, mais duros, né? E muita gente reclama disso. O psyllium vai dar essa elasticidade aí, próxima, no caso, ao glúten. Não vai fazer a rede em que você tem uma coisa assim, com mais ar, mas vai dar uma elasticidade aí pro pão, tá? E aqui nós temos o fermento biológico. Eu fiz algumas mudanças nessa receita. E o vinagre, o que vai fazer com que a nossa baguete tenha uma casca, entendeu? Muita gente usa para fazer pastel, massa de pastel, coloca o vinagre, porque a hora que frita faz aquelas bolinhas, né, do pastel frito. Ou usam também aguardente, né? O vinagre ele vai servir aqui para fazer aquela casca da baguete. Então eu fiz algumas modificações aqui na receita, uma delas eu já até falei, que é em relação à farinha de amêndoa, né? Que eu acho muito caro e eu acho que nas receitas a farinha de castanha de caju, ela me dá o mesmo resultado, a não ser na cor, que a farinha de amêndoa dá uma cor mais clarinha e algumas receitas visualmente fica mais bonito, né? E o fermento usado para fazer essa baguete é o fermento em pó químico. Só que eu vou usar o biológico, por quê? Porque eu quero gosto de pão, entendeu? Talvez a textura nem seja tão de pão assim como o pão francês, uma baguete. Mas o sabor, eu gosto muito do sabor do pão por causa do sabor do fermento biológico. Então, qual vai ser a diferença que eu vou fazer nessa receita? Nessa receita, eu vou usar o fermento biológico e por isso o trato com a massa vai ser diferente. Eu vou misturar tudo conforme vocês vão ver. Não vou botar, pede também 220 ml de água quente. A água quente, ela entra na receita original para poder ativar o psyllium e dar estrutura na massa desde o início. Mas eu vou botar água morna, porque se eu colocar água quente, esse fermento morre. Então, eu vou contar aí com o fator surpresa dessa receita para ver se depois, dentro do forno, eu consigo desenvolver esse psyllium na hora da fornada, tá bom? Então, se eu botar quente, eu vou matar o fermento, então foram algumas modificações que eu fiz, muito importantes na receita. Troquei o fermento e por isso eu vou ter que fazer também com que ele cresça antes de ir para o forno.
o fermento biológico, ele é ativado antes de ir pro forno. Como é que eu faço isso? Eu deixo 30 minutos ele desenvolvendo num ambiente fechado, de preferência dentro do forno. Amorneio o meu forno e ali ele vai crescer lentamente, de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, tá bom? É uma fermentação rápida essa, né? Não é uma fermentação longa como é na fermentação natural. E aí sim, então vai para o forno para fazer com que os outros ingredientes cozinhem, inclusive a ativação do psyllium aí por essa temperatura. Então vamos lá, vocês vão entender passo a passo como é feito. Primeira coisa, eu coloco todos os ingredientes secos aqui, né? E todos eles. Agora, eu posso também colocar de uma vez o fermento biológico, porque diferente do químico, ele não vai, ele não precisa entrar no final apenas, tá? Então, muito bem. Eu coloquei aqui, vou pegar esqueci de pegar uma espátula, né, pra dar uma mexida. Vou incorporar esses ingredientes. E agora, então, eu vou colocar aqui os ingredientes líquidos, que vão ser o nosso vinagre e também a nossa clara, tá certo? Muito bem. Só não usei a gema pelo fato do sabor ficar prejudicado, né? Vocês veem que aqui já tá virando aí uma coisa com pelota, né? Muito bem, a gente já tem um determinado ponto aqui da massa. Agora, eu vou colocar a água morna até eu dar um ponto nessa massa em que ela desgrude da minha mão, tá bom? Aqui do lado eu tenho uma forma com azeite, tá? Não precisa untar com farinha, não. Só passei um azeitinho, né? Quem tem aí como é que chama aquilo, gente? Um silicone, que coloca aqui também é bastante legal, que não deixa grudar. Uma manta de silicone. Quem quiser pode usar um papel vegetal. Eu acho que não vai ser necessário. Pelo que eu faço de pão aí, sem ser low carb, eu nunca boto nem farinha nem nada. Só boto azeite e consigo tirar o pão numa boa. Vamos ver se esse aqui também vai ser a mesma coisa. Agora, então, eu vou pegar a água morna só um minutinho. Gente, a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de amornar essa água, para realmente não ficar quente, sabe? Agora, eu vou dando ponto aqui nessa massa. E aí, gente, já é legal que a gente coloque a mão na massa realmente, tá? Ó, tá vendo? Um pouquinho de água daquela que eu botei, ó, já dá um ponto aí, ó. Agora eu vou pegar na mão. Vamos lá. Saiu limpa. Vou pegar na mão. Botei bastante água pro meu gosto. Veio bastante água. Acho que já deu aí o ponto, né? Como eu não botei ela quente, ela não ativou o psyllium. Eu acho que se eu colocar ela quente, ativa esse psyllium. E o psyllium, ele suga muito a água. Então, vai precisar de mais água. Eu não usei os 220 ml, tá? Você vai colocando até dar um ponto assim, ó. Tá vendo? Essa é a nossa massa. Agora, então, eu vou pegar essa massa, tirar esses potinhos daqui e vou fazer o seguinte, vou dar a forma da nossa baguete. O rapaz, né, que fez essa receita, o Pedro Camargo, um beijo Pedro Camargo, ele que fez a receita com o fermento químico e com a água quente, ele dividiu essa massa em 3, porque ele falou o seguinte, ele falou que se você faz uma baguetezinha menor, ela vai ficar mais crocante, né? Claro, ela vai ficar com mais casca e menos fofa. Se você faz uma só, ela vai ficar mais fofa por dentro e vai ter a casca também, mas ela vai ficar mais fofa por dentro. Então, vai no teu objetivo. Eu vou fazer dois pãezinhos aqui, né? E vamos ver como é que ele se desenvolve. Eu acho que eu não medi muito direitinho. Acho que foi sim.
Então, ó, 2 baguetes, ó como é que sai da mão. Achei legal essa massa. E aí ele faz o seguinte, ele faz um cortezinho. Ele faz um cortezinho aqui, ó. Pra quê, gente? Pra dar aquele visual de baguete, sabe? Pra ele crescer, dando aquele visual de baguete. Bem, agora eu vou deixar descansar, vou deixar crescer, né? E já trago pra vocês verem. Muito bem, gente. Aqui estão os pãezinhos. Como vocês podem perceber, onde eu fiz o desenhozinho, né, de uma baguete, ele cresceu, porque ele abriu, tá vendo? Não cresceu tanto, mas deu uma crescidinha. Agora eu vou levá-lo pro forno, vou levar os pãezinhos pro forno, tá mais para pão francês, né, gente? Eu vou levar os pãezinhos pro forno e a gente vai ver no que dá, tá bom? Já volto então. Oi, gente, esse é o resultado final do pãozinho. Ele fica um pão pesado, mas veja bem, eu fiz com farinha de castanha de caju, né? E 10 gramas só de farinha de banana verde. Essa farinha de banana verde não deu para ele ficar pesado, não, tá? Pode ter sido a troca da farinha de amêndoa pela farinha de castanha de caju. Ele ficou mais escurinho do que o que eu vi no canal do Batata Assando, né? Fora isso, ele ficou com aparência bastante interessante, né? E ficou mais pesadinho, acredito, pelo que eu vi lá, tá? Não é um pão duro, tá? Mas ele ficou mais pesado. Vou cortar, ó. Ouviram que tem uma casquinha? Fez a formação de uma casca, né? Tô abrindo aqui com vocês agora, ó. Viram, né? Que fez uma casquinha. Vamos ver agora o interior dele, como é que ficou. Ó. Ficou interior sem alvéolo, porque alvéolo são aqueles buracos que tem às vezes de ar no pão, né? Porque ele não tem glúten para fazer aqueles alvéolos, né? Porém, ele tá parecendo, sabe o quê? Ó, ó, ele ficou macio. Talvez ele permaneça assim amanhã também, ou hoje quando esfriar, porque ele levou o psyllium. Então, a probabilidade dele ficar macio assim é grande, mesmo frio. Os pães sem glúten, eles precisam ser tratados da seguinte forma. Amanhã de manhã, quando eu for tomar café com ele pode não estar tão macio? Pode, mas pode estar também? Pode, por causa do psyllium macio, né? Se ele não tiver, você coloca ele na chapa ou na sanduicheira, né? E ele volta a ficar desta mesma forma. Isso é uma característica comum do pão sem glúten, tá bom? Se vocês forem ver aí, é uma característica comum. Então, esse aqui você pode fazer seu sanduichinho. É um pão mais pesado, então eu acho que ele rende bastante. Apesar de ser esse pedacinho aqui, né, que eu abri para vocês verem, eu como num café da manhã esse pedaço para cá. Porque ele é bem pesado e ele sustenta bastante, ele tem muita fibra, né? E ele vai sustentar bastante. Diferente de um pão francês, que tem gente que come 3 de manhã, né? E fica com aquele monte de carboidrato ruim no corpo. Bem, é isso. Eu gostei muito da receita. Acredito que o gosto dele esteja bem... Quando você sente o cheiro, você já vê que ele fica bem diferente do feito com o fermento químico, tá bom? Eu, se eu fosse vocês, tentaria as duas receitas, a com fermento químico e a sem fermento químico, com fermento biológico. Sendo que com o fermento biológico, depois que você misturou a massa e colocou na forma, você tem que botar para descansar aí, para crescer um pouquinho durante 30 minutos no mínimo, né? Porque o fermento biológico, ele descansa fora do forneamento, ele cresce fora do forneamento. Quando entra para o forneamento, ele permanece daquele tamanho, o pão vai permanecer daquele tamanho, não vai crescer mais. E já o fermento químico, você coloca, faz, molda igual eu falei, vai entrar água quente por causa do psyllium. Eu acredito que a falta do alvéolo seja também por causa da água morna. Os alvéolos de ar
No do Pedro Camargo ficou com alvéolo de ar. Ele botou água quente, eu botei água morna porque eu mudei o fermento. E o fermento químico, ele já vai agir dentro do forno. Então você faz conforme o Pedro Camargo ensinou e já leva direto para o forno e o crescimento é dentro do forno, tá bom? Fica aí então uma comparação desses dois pães. Gostei do resultado, gosto desse tipo de pão. Parece assim um pão australiano na textura, né? E ele ficou com casquinha por causa do nosso vinagre. Um beijo, muito obrigada.